que todo mundo me pergunta como eu consegui participar da Malhação. Oi, gente! Bem-vindos a mais um Dica da Dora. E hoje eu vou falar de um assunto, né? Eu acho que é um assunto, uma dica, que todo mundo me pergunta como eu consegui participar da Malhação. Na realidade, eu tinha uma visão desse universo Malhação muito diferente do que realmente é, e eu acredito que você que está me assistindo tem as mesmas dúvidas do que eu. Então, se o seu sonho é participar da Malhação, ser atriz ou enfim, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, que isso vai me ajudar muito a de repente dar essa mesma dica para mais pessoas que têm esse mesmo sonho. Desde que eu era bem novinha, o meu maior sonho, assim, tipo aquele sonho da vida, sabe? Que a gente sonha e não para de pensar, era ser atriz. E eu me questionava por muitas vezes, assim, tipo, Deus, se você colocou isso na minha cabeça, eu tenho que realizar. Porque eu acredito muito, gente, que se Deus dá a capacidade de sonhar, Ele dá o caminho para realizar. Bom, gente, pra quem não sabe, as participações de figuração nas novelas da Globo, e eu acredito realmente que em qualquer outra emissora de TV, elas são terceirizadas, não é a própria emissora que faz esse tipo de contratação. E eu tive um amigo que estava morando no Rio, que ele estava fazendo participações em algumas novelas. E aí nessa época eu mandei uma mensagem para ele me explicar um pouco como que funcionava, como que ele conseguiu, enfim. Ele me passou os contatos das agências que faziam essa seleção de pessoas para estarem participando como figuração nas novelas. E aí eu me inscrevi e em menos de 2 semanas eles já entraram em contato comigo, me chamando para participar de algumas novelas, né, como figuração. Gente, as figurações são pagas e eu fiz figuração pela agência Luz e Cor, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos, a localização deles no Rio de Janeiro e etc. Eles precisam, gente, de todos os tipos de pessoa que vocês possam imaginar, então não se limite. Às vezes você tá me vendo aí achando, mas eu jamais farei o perfil da Malhação ou de qualquer uma outra novela. Não, e eu achei muito legal que quando eu fiz a inscrição, eu coloquei lá, mandei umas fotos, coloquei a minha altura e tal. Eles já entraram em contato comigo, já me recrutaram para várias cenas que eu pude estar indo e fazendo meu credenciamento na portaria da Globo, no Projac, no Rio de Janeiro, para estar entrando para fazer essas figurações. Basicamente, gente, as figurações são simples, é tipo atravessar a rua, tá almoçando num restaurante, e tudo isso acontece enquanto o elenco de fato está contracenando, está sendo filmado. A gente só serve realmente para montar um cenário perfeito. Existe muitas atrizes, inclusive Adriana Esteves, que começaram como figurantes e conseguiram testes para fazer elenco de apoio. Mas para isso você não precisa só de talento. Tem muita gente que é super talentosa, mas que não tem técnica mesmo, sabe? Que não estudam e tal. E uma das escolas hoje que mais selecionam atores para Malhação é a Wolf Maia. E eu acredito que a maioria das pessoas que estejam pesquisando já tenham ouvido falar sobre essa escola. Enfim, mas eu vou contar da minha experiência. Bom, então eu fiz isso. Eu entrei em contato, me cadastrei na agência Luz e Cor e em questão de 2 semanas eu já fui selecionada para várias cenas. Na época que eu fiz isso, há 3 anos atrás, a gente recebia em média de 47 a 66 reais por cena gravada. E essas cenas tinham em média 6 a 7 horas de duração. Mas de verdade eu acredito que tenha sido uma das experiências mais incríveis da minha vida. E eu não fui lá pensando em ganhar dinheiro com isso. Tem muitas pessoas que vivem de figuração. Muitas pessoas que eu conheci lá, elas vivem há muitos anos trabalhando como figurantes, enfim. Mas tem muitas pessoas que estão lá para conhecer esse universo, para ter aquela experiência, aquela oportunidade como uma porta de entrada para realizar o sonho que é ser atriz, que é ser ator e etc.
O meu caso não foi diferente, eu fui lá porque eu realmente queria uma porta de entrada para conhecer esse universo, estar ali pertinho, experimentar o gosto dele e ter a certeza de que se era aquilo ou não que eu queria pra minha vida. Bom, então eu fui selecionada e aí, gente, na primeira semana que eu fui selecionada, fui pra ter 3 novelas, a das 9, a das 7, mas a primeira foi a Malhação. Quando eu entrei lá, que eu vi aquelas cidades cenográficas gigantescas, que eu vi de perto, palpável, tocável, tudo que eu tava vendo na televisão por muitos anos, sonhando, enfim, eu já fiquei assim super emocionada. E aí eu dei muita sorte, apesar de eu não acreditar que o termo correto seria sorte. Na segunda cena que eu fui gravar, o diretor de elenco daquele dia que estava dirigindo as gravações gostou muito de mim e ele me chamou e perguntou pra mim se eu poderia colocar lapela e fazer uma gravação com fala com o Lucas Luco. Gente, eu juro, vocês não têm noção. Tipo assim, naquele momento parecia que eu falava, Eu não acredito. de verdade, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. E na época, o meu papel era ser uma hóspede que estava hospedada no hostel do Lucas Luco e a namorada, ou a ficante, enfim, que tinha um rolo com ele, que era a Pamela Tomé, fazia a Lina naquela época, na Malhação, tinha ciúmes de mim. Na verdade, ela tinha ciúmes dele. E ele era todo garanhão, enfim, meio bobão, assim, se fazia de bobão, né? E aí eu ia entregar as chaves pra ele e eu dava um mole pra ele. Eu vou deixar aí pra vocês assistirem a cena. Pode ficar tranquilo que já vai arrumar seu quarto, tá? Obrigada, Luiz. Vai com Deus, moça. Tem mais. Ô, Branquinha Patricinha, vai arrumar o 301 que a moça tá esperando, viu? Vai você, ó. Depois que eu gravei, eu fiquei totalmente anestesiada. Nossa, eu agradeço até hoje ao diretor de elenco, que foi desse dia, de ter me escolhido. Logo depois, eu fiz mais umas 3 cenas dirigidas por ele. E ele gostou muito de mim nesse dia. E eu dei sorte de repente não atrapalhar ninguém naquele dia, que eu fiz a minha cena perfeita sem atrapalhar ninguém. E na semana seguinte, eu fiz mais 3 cenas que foram dirigidas por esse mesmo diretor que me escolheu. E aí, de novo, ele estava precisando de uma menina para fazer uma outra cena. E como tinha a ver essa outra cena também com a hóspede do hotel, ele acabou me escolhendo de novo e preferindo que eu fizesse aquela cena novamente com fala. E aí, gente, foi muito legal, que dessa vez eu fiz com o Nego do Borel. E foi muito legal conhecer ele, enfim. Na época que eu fiz, eu amava a Malhação também, então assim, estar dentro de uma novela que eu assistia foi uma experiência muito incrível. Eu pude fazer figuração em várias outras novelas também, que na mesma época que eu fiquei morando no Rio de Janeiro. Eu fiquei morando lá por um mês e foi quando eu decidi voltar para minha cidade. O primeiro motivo foi que eu já estava indo para o 4º ano da faculdade, então para eu morar no Rio eu teria que abrir mão de tudo que eu tinha vivido aqui. E eu tinha bolsa na faculdade, então eu fiquei pensando, me deu muito medo largar tudo que eu tinha aqui para ir para lá tentar a vida, né? Eu voltei para cá, terminei a minha faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo e dei andamento ao projeto da loja, que já estava em andamento na época que eu gravei Malhação. Inclusive, eu fiquei super feliz que eu consegui gravar, fazer essas cenas com roupas da minha loja. E aí, gente, eu fiquei muito feliz e realizada, porque eu já tinha realizado os meus sonhos. Então não é nada impossível, eu acredito que tudo que a gente sonha e quer, se a gente batalhar de verdade todos os dias, a gente vai conseguir realizar. Gente, eu tenho isso com tanta certeza, sabe, na minha cabeça. Eu acho incrível. Mas eu sou super feliz de ter realizado esse sonho. Eu sou super realizada no que eu faço hoje também. Se você tem um sonho de repente gravar alguma novela, conhecer os estúdios da Globo e tá ali pertinho, ter essa experiência, eu acredito que esse seja o passo mais viável e real de você conseguir realizar esse sonho. Eu espero de coração que vocês gostem desse vídeo, que eu tenha ajudado, ou que de repente eu tenha dado força e servido como um instrumento de motivação
pra quem tá me assistindo ir lá e tentar realizar esse sonho. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Aproveite para deixar o seu comentário, não esquece de compartilhar comigo o que você achou do vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!